geografia, complexos, geoeconômicos, do Brasil. Amazônia, Zona da Mata, Agreste, Sertão, Meio Norte, Centro-Sul. Na Amazônia, vamos colocar os destaques: castanha, depois vamos estar desenvolvendo, açaí, pesca, madeira, agricultura e pecuária. Lembrando que essa pecuária é sustentável. Portanto, complexo geoeconômicos do Brasil. A divisão geoeconômica do Brasil surgiu em 1967, como já falamos em aulas passadas. Feita pelo geógrafo Pedro Pinchas, sendo uma proposta de estudo do Brasil a partir de 3 regiões: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Nessa divisão, ao contrário do que ocorre com o IBGE, os limites das regiões não coincidem com os estados. Significa que o estado pode ter parte de seu território em uma região e parte em outra. É o caso do Maranhão e de Minas Gerais. Vamos começar pela Amazônia. Amazônia possui uma área de 5 milhões de quilômetros quadrados, 58% do país. É dividida em 9 estados, sendo a região mais extensa do país, abrangendo também a maior parte dos estados de Mato Grosso e do Tocantins, e a metade oeste do Maranhão. O quadro natural marca a região como planície, clima equatorial e exuberante floresta equatorial, com a maior rede hidrográfica do mundo. A Amazônia possui pequena população absoluta, baixa densidade demográfica e economia baseada no extrativismo mineral e vegetal e na agropecuária. Nas últimas décadas, ocorreu crescimento no setor industrial, principalmente no setor da mineração e no da indústria eletrônica. Nessa região encontra-se grande parte da população indígena do país. O ecossistema amazônico constitui um grande reservatório de biodiversidade do planeta, com grande potencial ainda inexplorado, além de abrigar imensa quantidade de minérios, terra agricultáveis e outros tantos recursos. Portanto, vamos ver quem tem razão no tocante à agricultura.
Como estamos destacando a Amazônia, vamos aos assuntos da Amazônia. Exemplo de produtos explorados na Amazônia. Castanha do Brasil. As castanhas formam uma base produtiva que gera nova oportunidade econômica sustentável. Em função dos incentivos que vem recebendo do governo, o extrativismo tem ampliado suas fronteiras. A produção de castanha e seus derivados, como óleo de castanha, bombons, biscoitos, produtos de higiene e beleza, vem aumentando significativamente nos últimos anos. Portanto, chamado de castanha do Brasil, ao invés de castanha do Pará. Açaí, a extração de frutos da palmeira do açaí para a produção de polpa é uma atividade de grande importância econômica. Está intimamente ligada à cultura e à dieta da população da Amazônia. Seus produtos e subprodutos são utilizados em várias gerações como fonte de alimento e de renda. Da palmeira do açaí pode-se aproveitar praticamente todas as partes. O palmito é alimento nobre. O tronco pode ser usado na fabricação de papel e como isolante elétrico. Do fruto pode-se obter a polpa e o adubo, além de ser fonte de álcool, a servir como antidiarreico. Agora vamos citar a pesca. Pesca é uma atividade econômica importante para a região. O setor gera uma grande renda proveniente da venda nacional e internacional de camarões e peixes. Madeira. A utilização direta da floresta também gera renda a muita família da região. Há investimento em projetos de utilização sustentável dos recursos madeireiros da região, mediante a criação de florestas estaduais de produção. Agricultura e pecuária sustentável. A introdução de espécies perenes nos cultivos anuais, chamados sistemas agroflorestais, SAFs, associa o extrativismo à domesticação de espécies nativas e a agricultura, propriamente dita, no mesmo espaço físico. Possibilita a plantação, os cuidados e a colheita durante o ano todo. Portanto, vamos anotar aqui algumas coisas muito importantes. Além das regiões de Zona da Mata, Agreste, Sertão, Meio Norte e Centro-Sul, vamos começar falando sobre o Nordeste. O Complexo Regional do Nordeste estende-se desde a metade de leste do Maranhão até o norte de Minas, com uma área de 1,5 milhões de quilômetros quadrados. Possui 30% da população do país, com graves problemas sociais e econômicos. Pobreza, fome e subnutrição, elevadas taxas de mortalidade infantil e de analfabetismo, baixo salário, grande concentração de renda e de terras secas. A região geoeconômica do Nordeste abrange aproximadamente 1,5 milhão de quilômetros quadrados, ou seja, 18% do território nacional. É formado por 8 estados, porém na região geográfica ou política se divide em 9 estados. Os limites da região geoeconômica não são os mesmos das regiões brasileiras oficiais estabelecidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Os limites das regiões do IBGE coincidem com as fronteiras administrativas dos estados, porque esse órgão tem como principal objetivo o levantamento de dados estatísticos sobre a população, a produção agropecuária e industrial, a rede elétrica, a renda de água e de esgoto dos municípios dos estados e do país. Essa regionalização é importante por fornecer dados estatísticos para o planejamento das diferentes ações governamentais. Portanto, 18% do território nacional, 18% é Nordeste. 18% do território nacional é Nordeste, enquanto 58%
58% é a Amazônia. A região Nordeste foi a primeira a ser explorada economicamente pelos europeus no século XVI. Os portugueses introduziram o cultivo da cana-de-açúcar em Pernambuco, no litoral nordestino. Esse produto encontrou condições favoráveis para seu desenvolvimento, como clima quente e úmido, solo de massapê e a maior proximidade do Nordeste com Portugal em relação às outras regiões brasileiras. O Nordeste é uma região associada à seca e à pobreza, devido à falta de solução para os problemas que nela ocorrem, os quais são originados principalmente na área de ocorrência de clima semiárido. Entretanto, a seca que espalha a miséria e provoca o êxodo de famílias inteiras para a metrópole do Centro-Sul e de outras regiões brasileiras, antes de tudo, um antigo problema político-social, pois já em 1999, tentando solucionar os problemas restantes dos longos períodos sem chuva, o governo cria o Departamento Nacional de Obra contra a Seca, DENOPS. Quer dizer, em 1989 já começa com a criação do DENOPS, cuja tarefa era abrir poços e açudes na região nordestina. Mas as longas estiagens continuavam castigando a população do sertão e os problemas não foram resolvidos, porque existem pessoas que lucram com ela. Os fatos como o mau uso dos carros-pipa e a manipulação das frentes de trabalho temporário, que aparece principalmente no período da seca, contribui para o aumento da miséria no semiárido. Portanto, a gente vai mostrar um mapa, mas na verdade vamos falar da divisão dessas regiões. O que é que se encontra nessas regiões? Então nós já colocamos zona da mata, que fica faixa litorânea, que vai até 200 km de largura do Rio Grande do Norte ao sul da Bahia. Zona da mata, Rio Grande do Norte, sul da Bahia. Com clima tropical úmido, chuva concentrada no outono e inverno, exceto no sul da Bahia, onde se distribui ao longo do ano. Solo escuro e fecho é o massapê, formado por gneiss e calcário. A vegetação natural praticamente extinta é a Mata Atlântica, substituída pela cana-de-açúcar no início da colonização. Metrópoles regionais, Salvador e Recife. Os canaviais são elemento dominante na zona da mata, principalmente da Paraíba até o sul da Bahia. Devido às condições naturais favoráveis, seu cultivo, clima quente e úmido e solos férteis, massapê. A zona da mata foi a maior produtora nacional de cana-de-açúcar, tendo perdido essa posição para o sudeste, principalmente São Paulo, mas apesar disso, esse plantio continua sendo uma atividade econômica muito importante para a sub-região. Na Bahia, o cacau e o fumo também são culturas industriais importantes, exploradas em latifúndio na porção sul desse estado. Em Ilhéus e Itabuna encontra-se 90% da produção do país. A produção de sal marinho é outra atividade importante, sendo Rio Grande do Norte o maior produtor. Outros estados produtores são Ceará e Sergipe. Petróleo é uma atividade econômica importante na sub-região, onde os maiores produtores são Bahia, Sergipe e Rio Grande do Norte. Além da exploração do petróleo, a Petrobras desenvolve seu refino no Nordeste. A refinaria Landulpau, localizado em Mataripe, Bahia, é um dos maiores do país e tem favorecido o aparecimento de outras indústrias na região. É na zona da mata que se concentra grande parte das indústrias do Nordeste. As principais indústrias são têxtil e alimentícia. Os maiores parques industriais localizam-se nas capitais e áreas metropolitanas, destacando-se a Grande Salvador e a Grande Recife. Agora vamos ao destaque do Agreste. Área de transição entre o litoral e o sertão, o Agreste predomina a pequena propriedade, que permite uma grande atividade de policultura, principalmente de gênero alimentício, milho, feijão e cana-de-açúcar. As atividades econômicas predominam no Agreste Central,
Está vinculado ao polo de confecções, vestiário, têxteis, pecuária, leiteira de corte, turismo e avicultura, além de diversas atividades do comércio e serviço associado aos centros urbanos dinâmicos. A agricultura é praticada nas áreas mais altas, onde há maior umidade e chuva orográficas, originando os brejos. Nos trechos mais secos do agreste, a principal atividade é a pecuária extensiva. Apesar de sua economia pouco significativa, localiza-se no agreste algumas cidades com importância comercial, como Campina Grande da Paraíba, Feira de Santana da Bahia e Caruaru de Pernambuco. Sertão. Encontra-se na maior parte das depressões interplanetárias, planálticas, semiárido interior, chegando até o litoral do Rio Grande do Norte e Ceará. Metrópole, Fortaleza, de maior crescimento do Nordeste. O clima é semiárido, as chuvas escassas e mal distribuídas. Solo raso e pedregoso, dificulta a agricultura. A vegetação típica é a caatinga. Na parte mais úmida, há bosque de palmeira, especialmente a carnaubeira. O maior rio é o São Francisco, única fonte perene de água para a população ribeirinha, com várias usinas como represa de Sobradinho e Juazeiro, Bahia, e a hidrelétrica de Paulo Afonso. A economia baseia-se em latifúndio de baixa produtividade, com pecuária extensiva e a cultura de algodão seridó, apresentando más condições de vida e a região onde sai o maior número de imigrantes. A pecuária extensiva é a principal atividade econômica do sertão, pois a semiaridez do seu clima dificulta o desenvolvimento da atividade agrícola. É praticada a agricultura de subsistência nas porções mais úmidas e a produção destina-se exclusivamente ao consumo local. A única exceção é a cultura do algodão, cuja variedade ocorre existe a aridez do clima. Esse produto tem como principal mercado comprador o Sudeste. As maiores concentrações populacionais ocorrem no Vale do Rio Cariri e São Francisco. Depois do sertão, vamos ter o meio norte, formado pelos estados do Maranhão e do Piauí. Esse aqui, mais conhecido, né? Maranhão e Piauí. Formado pelo estado do Maranhão e do Piauí, trata-se de uma área de transição entre a Amazônia e o Nordeste. No seu quadro natural destaca-se o clima tropical úmido e a mata dos cocais, e o relevo formado por planaltos, planícies e chapadas. Apresenta população relativamente pouco numerosa e economia baseada no extrativismo vegetal, babaçu e canaúba, e na agricultura tradicional, algodão, arroz. São Luís e Teresina são as duas capitais estaduais do meio norte. As características principais dessas áreas são os seguintes: solo profundo com relevo suave, ondulado predominante, vegetação de transição variável, caatinga, cerrado e cocar de babaçu, área sujeita a secas periódicas, precipitação pluviométrica variável entre 600 e 1.200 milímetros ao ano, período seca acima de 6 meses. Portanto, o meio norte do estado do Maranhão e do Piauí, tendo como cidades São Luís e Teresina. Bem, o nosso destaque agora é o Centro-Sul. Formado pelos estados do Maranhão e do Piauí, trata-se de uma área de transição. Não, falamos do meio norte. Centro-Sul é a área mais dinâmica do país do ponto de vista econômico e industrial, abrangendo cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados.
Encontra-se nessa área 60% da população brasileira e a maior parte do parque industrial e da agropecuária, os maiores aeroportos e a maior rede rodoferroviária. É a região de economia mais dinâmica do país, produzindo a maior parte do PIB no setor agrário, industrial e de serviço, além de concentrar a maior parte da população. Apesar de maior dinâmica, o Centro-Sul possui também as contradições típicas do desigual desenvolvimento socioeconômico brasileiro. Parte meridional da região centro-oeste, área que possui uma população ainda reduzida e constitui historicamente uma zona de expansão da economia paulista, o que explica a presença do maior rebanho bovino brasileiro. Nisso, o Centro-Sul pode ser subdividido. Organização econômica. A principal atividade econômica do Centro-Oeste é a pecuária bovina extensiva, que imprimia a estrutura latifundiária desde a crise de mineração do século XVIII. Há também extrativismo mineral e vegetal, sendo que a agricultura ampliou-se com a abertura das fronteiras agrícolas de exportação. Esse fato provocou intenso conflito pela terra, agravado pelo fluxo migracional. É uma região de fraca densidade com luta pela terra. Pecuária, Goiás e Pantanal bovino. Abastecimento frigorífico do Oeste Paulista. A região sofre grande alteração a partir da década de 70, com a expansão da fronteira agrícola e as pesquisas que viabilizaram o avanço da soja pelo cerrado, como, por exemplo, o processo de calagem, a adição de calcário ao solo. O enorme crescimento da agricultura na região vem determinando a necessidade de uma alternativa de transporte como hidrovia do Rio Madeira e a Ferro Norte. Região Sul. Centro-Sul, Centro-Oeste, Centro-Oeste, agora Região Sul. Com uma superfície de 577.723 km², a Região Sul compreende os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, constituindo a única região brasileira não tropical. O relevo do Sul é formado em sua maior parte pelo Planalto Meridional, que apresenta 3 patamares limitados por escarpas. Ao longo do litoral, ergue-se a primeira escarpa, de altitude mais elevada, a Serra do Mar. Mais para o interior, estende-se o Planalto Cristalino, a seguir chamado Serrinha. Forma uma nova escarpa, é a Serra Geral, limite do Planalto Basáltico, que se estende até o Vale do Rio Paraná. No extremo sudoeste do Rio Grande do Sul, desenvolve-se a Campanha Gaúcha, parte brasileira da vasta planície platina, o Pampa. O clima do Sul é subtropical úmido, fato que individualiza a região do conjunto brasileiro. A pluviosidade é bem uniforme. As temperaturas médias são abaixo de 22 graus centígrados, registrando-se as mínimas das zonas mais elevadas, onde ocorre neve ocasional. Na vegetação original do Sul predominam as formações florestais, a Mata Atlântica junto ao litoral, a floresta tropical ao norte do Paraná, a floresta subtropical com pinheiros, mata de araucárias. O celeiro do país. A região Sul possui atualmente uma economia agrícola altamente desenvolvida que vem passando por intenso processo de modernização, tornando-se a atividade cada vez mais mecanizada e capitalizada. O norte do Paraná constitui a área agrícola mais desenvolvida do estado, com uma estrutura fundiária baseada em médias propriedades. Embora o café tivesse sido o produto principal da região, seu cultivo tem perdido o caráter monocultor, com a diversificação das lavouras comerciais, soja, trigo e arroz. O restante do estado tem uma produção agropecuária ampla e variada, além de exploração madeireira,
Curitiba é a metrópole da região, com um parque industrial de certo vulto e com crescimento. O Vale de Itajaí, ao norte da encosta catarinense, é a zona mais dinâmica de Santa Catarina. Vales Profundo caracteriza essa área de colonização italiana e alemã. Blumenau é o maior centro industrial da região. A zona serrana gaúcha é uma área de colonização alemã e italiana, apresentando uma estrutura fundiária calcada na pequena propriedade. A produção agrícola extremamente diversificada vem somar a importante atividade pecuária que alimenta uma próspera indústria frigorífica e de laticínios. Por isso mesmo, o setor agroindustrial foi o que mais cresceu no sul no início da década de 90. No centro-sul gaúcho, destaca-se duas áreas: a região de Porto Alegre, metrópole que tem expressivo desenvolvimento industrial, a campanha caracterizada pelos grandes estabelecimentos pastoris e as estâncias, onde predomina a pecuária extensiva melhorada. Sudeste. Sudeste. O Sudeste é a região mais desenvolvida do Brasil, registrando em relação ao conjunto do país uma participação de cerca de 55% do Produto Interno Bruto, PIB, de 66% do valor da produção industrial e concentrando 58% do pessoal ocupado na indústria. O processo da industrialização ocorreu no Brasil a partir da década de 50, apoiado tanto na entrada maciça de capital estrangeiro quanto da iniciativa privada nacional e na própria intervenção estatal, baseou-se no desenvolvimento dos setores mecânico, metalúrgico, químico, de material elétrico e de transporte, consolidando-se a região como centro econômico nacional. Desde então, aquele setor industrial acusa a participação crescente no Sudeste, em detrimento das indústrias tradicionais, têxtil, alimentos e bebidas, que vem registrando uma queda relativa. Essa tendência vem se afirmando ao conjunto da região, embora o desenvolvimento das indústrias seja diferenciado ao nível dos estados. São Paulo destaca-se no contexto nacional como estado de meios de maior concentração industrial, especialmente no tocante à indústria pesada, e o interior do estado já desponta hoje como o segundo mercado interno do país. Minas Gerais constitui o segundo centro industrial do país, com uma participação de cerca de 10% no valor da produção nacional. Em linha geral, a região do Grande São Paulo abrange o maior parque industrial da América Latina, além de constituir o maior centro comercial e financeiro do país. A riqueza de recursos minerais esteve na base do grande desenvolvimento das indústrias siderúrgicas e metalúrgicas do estado de Minas. A maior parte da produção brasileira de ferro ainda provém do quadrilátero ferrífero de Minas Gerais, sendo o Brasil dos maiores produtores mundiais desse minério. Rio de Janeiro, apesar de estagnada na primeira metade dos anos 90, vem crescendo na última metade devido a um processo de renúncia fiscal e novos ramos privatizados, os de telecomunicações e siderurgia. A economia do Rio de Janeiro, porém, tem sua maior perspectiva no crescimento da indústria do petróleo. A organização econômica. A importância histórica dessa região data do desenvolvimento da atividade mineradora, quando o eixo econômico e político do país transferiu-se para o Centro-Sul. Após a mineração, o café no século XIX valorizou também a área no Vale do Paraíba, Fluminense, como no Paulista. Assim como no século XX, esse produto impulsionou o oeste de São Paulo. Manteve, no entanto, a estrutura fundiária do latifúndio neocolonialista exportador, sendo que no Rio Paraíba utilizou-se na mão de obra escrava negra. Na era Vargas, essa região encontrou-se na vocação industrial. O capital do café e o esforço do Estado não transformaram em grande centro industrial, sobretudo nas metrópoles nacionais de São Paulo e Rio de Janeiro, e na regional de Belo Horizonte. Portanto, nesses 15 minutos, vamos destacar algumas atividades urbano e industrial. Essa região apresenta algumas características marcantes.
vamos destacar agricultura, pecuária, indústria, extrativismo, crise social, crise ambiental, sempre tem, né? Crise ambiental sempre tem. Agricultura. Com produção elevada, cana-de-açúcar, café, soja, milho e arroz, utiliza-se, porém, da mão de obra temporária ou boia fria, mostrando aí seus graves contrastes sociais e espaciais. Ao lado da agricultura moderna, a estrutura arcaica como a questão social, técnica, política do Vale do Jequitinhonha, norte de Minas Gerais. Pecuária. Dinâmica não só para abastecimento de carne, como de leite e derivados. Destacam-se os rebanhos de Minas Gerais e São Paulo. Portanto, a pecuária, Minas Gerais e São Paulo. Vou colocar aqui os destaques. Concentração industrial. Destacamos 4 espaços industriais importantes: São Paulo, Rio de Janeiro, área do quadrilátero ferrífero e cidade média do oeste paulista. Extrativismo mineral. Estação de ferro no quadrilátero de Minas Gerais, que é destinado ao mercado externo. Porto e usina de Tubarão. Vitória, Minas. Extração do petróleo, Bacia de Campos, Macaé. Crise social. Nas metrópoles do Sudeste, destacamos o grave problema da segregação espacial. Mesmo com a redução de migração, a favelização cria-se de fato que constata o elevado processo de segregação do espaço geográfico com a favelização e a formação de enorme periferia urbana. Crise ambiental, desmatamento, retirada de mangue, poluição da Baía de Guanabara, deslizamento de encostas, problema do lixo, etc. São tônicas na vida da região. A industrialização e exploração econômica acelerada, sem respeito ao meio ambiente, visando lucro imediato, seguindo o modelo externo, são fatores geradores dessa crise, vivenciada pela má dinâmica região do país. Pode-se reconhecer as seguintes unidades desse conjunto regional do Centro-Sul. Vamos colocar São Paulo, Rio de Janeiro, Zona da Mata Mineira, quadrilátero ferrífero, Sul de Goiás, Campanha Gaúcha, Vale do Itajaí, região serrana, Rio Grande do Sul, Vale do Ribeira, Norte do Paraná, interior de São Paulo, Vale do Tubarão.
Pode-se reconhecer a continuidade nesse conjunto regional do centro-sul. Quer dizer, vai se caminhando da região do centro ao sul. São Paulo, Rio de Janeiro, concentra-se a maior produção industrial do Brasil e forma uma área de megalópole, quer dizer, grandes centros de capitais. Zona da Mata Mineira, localiza-se no sudeste de Minas Gerais, com destaque para a pecuária leiteira. Quadrilátero ferrífero, área que mais produz minério de ferro no Brasil e localiza indústrias siderúrgicas. Triângulo Mineiro, sudoeste do estado de Minas Gerais, com pecuária de corte. Poção Sul de Goiás, região agrícola da soja e do arroz. Campanha Gaúcha, possui uma pecuária moderna e uma agricultura com destaque para a soja, arroz e o trigo, localizado no Rio Grande do Sul. Vale do Itajaí, localiza-se em Santa Catarina com indústria têxtil e alimentícia. Região serrana do Rio Grande do Sul, colonização italiana com destaque para a plantação de uva. Vale do Ribeira, parte sudeste do estado de São Paulo, onde se destaca o chá e o cultivo da banana. Norte do Paraná, área onde se cultiva café, algodão, trigo, amendoim e soja. Interior de São Paulo, área que cresce em vários cultivos como cana-de-açúcar, laranja, algodão, uva, milho, tomate, amendoim e café. Vale do Tubarão, localizado em Santa Catarina, área produtora de carvão mineral. Portanto, mais uma passada pela geografia do Brasil. Vamos continuar o nosso curso de Geografia. O nosso próximo assunto será geomorfologia, agentes internos do relevo. Exatamente o que precisamos saber, resumidamente, e que poderá vir a ser colocado para sermos testados. O objetivo da geomorfologia é o estudo das formas de relevo e seu campo de estudo é a natureza terrestre. A geomorfologia é uma ciência geográfica porque se aplica ao estudo das formas superficiais e só recorre à geologia naquilo em que a natureza, a estrutura e os movimentos do subsolo têm uma influência sobre as formas do terreno modelado pelos agentes externos. Vamos ter as divisões. Geomorfologia estrutural. Estuda-se o relevo em si, caracterizando os arranjos regionais, considerando-se a multiplicidade dos tipos de feições locais. Tipo básico de relevo são as montanhas, que podem ser de modesta altitude e isoladas, quando recebem o nome de colina, morro, ou agrupadas em maior altitude, constituindo as serras, cordilheiras, maciças ou chapadas. Os planaltos, as planícies. Ocorre a observação na natureza de rocha que a constitui. Geomorfologia climática. Trata-se da influência exercida pelos fatores climáticos sobre o relevo, examinando-se o processo de formação do tipo de relevo, dentro do sistema morfogenético de relevo, que exerce na sua ação modificadora sobre a paisagem, originando os relevos glaciais, os relevos áridos, consequente de falta de chuva, em que com frequência o vento tem papel ativo no trabalho de erosão, relevos temperados, relevos tropicais, etc.
Geomorfologia litorânea. Estuda a zona de contato entre o continente e o oceano, que é o litoral, onde também se observa a ação dos agentes climáticos. Estuda a ação erosiva do mar, abrasão, formando diversos tipos de costas, como as de acumulação ou praias, as fissuras causadas pelas falésias ou costas altas, plataforma de desmoronamento, perfil das costas, suas medidas de profundidade, a estrutura regional do relevo, tectonismo, a zona litorânea e a ação humana. Em algum momento da geografia fora estudado. O relevo terrestre. O relevo terrestre corresponde à diversidade de aspectos da superfície da crosta terrestre, ou seja, conjunto dos desníveis da superfície do globo. O relevo é resultado da atuação de dois grupos de forças: os agentes internos ou endógenos, tectonismo, vulcanismo e abalos sísmicos. Inclusive, em algumas aulas já chegamos a ver. Então, agentes internos, endógenos ou endógenos, externos ou exógenos. E são agentes do relevo. Agentes do relevo. O relevo é resultado da atuação de dois grupos de força: agentes internos ou endógenos, tectonismo, vulcanismo e abalos sísmicos, que inclusive falamos em aulas passadas. Os agentes externos ou exógenos, o mesmo que agente erosivo, intemperismo, erosão fluvial, erosão pluvial, erosão eólica, erosão glacial e nível, erosão marinha, etc. Portanto, são assuntos que vamos estar estudando nas próximas aulas. Divisão da Pangeia, tectonismo, distribuição atual dos continentes, será o assunto da nossa próxima aula. Enquanto isso, vamos aos agentes internos, tectônicos de placas. A teoria de que as placas tectônicas estão se movimentando não é nova. Desde o século XVII, especula-se com o contorno da costa ocidental da África se ajusta perfeitamente com o litoral brasileiro. Mas foi o geólogo alemão Alfred Wegener que levou essa ideia a sério. De acordo com a teoria de Wegener, no final do período Carbonífero, existiu uma única e gigantesca massa continental, denominada por ele de Pangeia. Pan, toda, Geia, terra. Para comprovar sua ideia, Wegener procurou uma série de evidências, como por exemplo, a ocorrência de fósseis de animais e vegetais de uma mesma espécie em continentes vizinhos e a semelhança entre a estrutura do relevo em vários locais da Terra. Todas essas ideias foram relacionadas sob o nome de teoria da deriva continental ou tectônica de placas, publicada em 1915 de origem dos continentes e dos oceanos. Portanto, já em 1915 já foi publicado a teoria tectônica de placas. Tectônica de placas. A América do Norte estava ligada à Eurásia, Europa e Ásia, e a América do Sul ligada à África. A Austrália e a Antártica também estavam unidas ao mesmo conjunto, e a Índia, por sua vez, estava perfeitamente encaixada entre África e Austrália.
é o assunto que vamos estar vendo na próxima aula. Primeiro vamos à teoria. Pan, que quer dizer todo. Pan quer dizer todo. Gea quer dizer terra. Essa era uma teoria do alemão Alfred Wegener. Teoria do alemão Alfred Wegener, que era o geólogo e que vamos continuar nas próximas aulas sobre o tema da geomorfologia e os agentes internos do relevo.